Olá, meu nome é Lídia Gomes, sou aluna do curso de Letras em Inglês pela Universidade Estácio de Sá e estou aqui para apresentar o meu PCC único. Nos foram dadas duas charges, a gente tinha que analisar essas charges e responder algumas perguntas, né, relacionando essa charge a um artigo que também foi dado para análise. Bom, vou deixar aqui as duas charges e o link do artigo também, vou deixar na descrição do vídeo. E vou responder as perguntas que foram propostas em cima das charges e desse artigo. A primeira pergunta é: como Edgar Morin compreende que os educadores precisam refletir sobre a natureza e o conhecimento a ser trabalhado pela escola? Bom, segundo Morin, a maneira que as disciplinas estão estruturadas só servem para segregar parte de um todo. Ele diz que a educação precisa romper o distanciamento que o ensino fragmentado gera, mostrando que é possível uma relação interdisciplinar entre os saberes e a complexibilidade da vida e dos problemas existentes nesse tempo. Do contrário, será sempre ineficiente e insuficiente para a geração do futuro. Se faz necessária uma urgente ruptura entre esses conteúdos isolados para uma relação interdisciplinar que visa o conhecimento, que gera reestruturação no indivíduo de maneira a transformar pensamentos e condutas no meio em que esse ser está inserido. Pergunta de número 2. A proposta de Edgar Morin é contrária ou afinada às ideias passadas pela charge? É contrária, pois em nenhum momento se respeitou a individualidade do aluno. Pergunta de número 3. Ao longo da história da educação, a escola tem se preocupado com a ética do gênero humano, tendo em vista estabelecer uma relação de controle mútuo entre a sociedade e os indivíduos pela democracia e conceber a humanidade como comunidade planetária? Segundo Morin, 2001. A escola ainda não faz esse papel. Para isso acontecer, é preciso romper com uma didática arcaica, conteudista e fragmentada dos conteúdos. O ensino dos conteúdos precisa ser significativo para a formação do cidadão para viver em sociedade com responsabilidades, compreendendo a si mesmo e outro com valores, multiplicidade e a diversidade. Pergunta de número 4. Propõe alguma solução para as situações apresentadas pela charge. Bom, a primeira charge, que é da professora na sala de aula, mostra que muitos alunos ainda não têm a voz própria para se expressar em sua língua materna e sofrem preconceito linguístico por colegas e também por parte do próprio professor. E vou compartilhar uma experiência com vocês, né? Na época do aprendizado de Libras, em 2009, apresentando o trabalho avaliativo na sala de aula e fiz um sinal errado, a professora corrigiu, né, com um certo deboche, uma certa ironia, e aquilo me gerou um bloqueio, né, de que eu não consigo aprender coisas novas, eu tenho que me esforçar bastante, né, aquele medo de errar, de passar vergonha, né? Então, isso aí que essa charge mostra, né? Que por vezes os alunos não têm o direito de errar, de se expressar, de trazer experiências, né, vividas em casa, vividas no seu meio familiar para a sala de aula. Diante desse quadro, se faz urgente rever a didática do professor dentro da sala de aula. Diante de tantos estudos que comprovam que a criança aprende independente da sala de aula, que ela traz uma bagagem de conhecimento do seu meio familiar, religioso e social em que está inserido. Se faz necessário respeitar e valorizar esse conhecimento que envolve a criança nos aspectos social, emocional, cognitivo e afetivo. E a segunda charge
que retrata os animais, né? E a prova, e de igual para todos, né? Faz perceber que a metodologia de avaliação precisa ser revista de forma a garantir a todos o direito de ter, independente da sua condição social e física, a oportunidade de alcançar êxito através de variadas formas de avaliação de acordo com as especificidades de cada um. É preciso repensar a função da escola dentro da sociedade para alcançar a educação que tanto almejamos. E a última pergunta é: quais conselhos você daria para si mesmo para exercer a didática com ética e dinamismo frente aos desafios apresentados na charge? A relação professor-aluno precisa melhorar. Respeitar e tratar os alunos de forma igual quanto cidadão apenas, né? Respeitando suas particularidades, habilidades e suas necessidades, sejam físicas, intelectual ou social. Entendendo que o aluno não é uma folha de papel em branco, né, que a gente vai começar a escrever, mas sim pessoas que têm uma bagagem, né, vivenciam, já têm experiências de vida, mesmo que pequenas, né, sejam os alunos novos. Então, a gente tem que respeitar isso, essas experiências que eles já têm, né, os valores, a vivência que são significativos. E dar voz para que se expressem, para ser conhecidos e conhecer os demais. Bom, e o meu conselho para mim mesmo é voltar o meu olhar para o aluno, não como mero espectador, e sim como peça principal. Me avaliar através de uma didática interdisciplinar que interaja com o conhecimento que o aluno traz, um planejamento claro, flexível e conteúdos organizados, contemplando seu público com melhores metodologias, com ética e dinamismo. Bom, essas foram as perguntas e as minhas respostas. Espero que estejam ficado bem claras, de acordo com as charges e o artigo que nos foi proposto. Esse é o meu PCC único.